Graça e paz, meus irmãos, e sejam bem-vindos ao nosso podcast Palavra de Deus. E já de início eu vou pedir a vocês, carecidamente, por favor, ajuda esse canal a crescer, para chegar para mais pessoas, os 4 cantos da terra, para espalhar a Palavra de Deus, né? Nos ajuda se inscrevendo no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, curte, ativa o sininho e também deixa o seu comentário também, tá bom? Que Deus te abençoe. Como o pastor Antônio aqui fala, pega a sua caneta, o seu caderno, anota tudo bonitinho, porque nós estamos quase na etapa final do estudo das 7 cartas do Apocalipse. Então, se você está acompanhando a gente desde o início, que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, e vamos seguir em frente, porque tem muita coisa pela frente. E você que está chegando agora, nos acompanha. Nós temos o primeiro episódio que a gente gravou, o primeiro que a gente gravou sobre a carta de Efésios, que já está quase batendo 2.600 visualizações, só que os inscritos ainda estão vindo um pouquinho devagar, mas nós queremos que tudo no tempo certo de Deus. Mas você, por favor, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e deixar o seu comentário ali, tá bom? Nós paramos na carta de Filadélfia, né, pastor? Filadélfia, a 6ª igreja. A 6ª igreja. Pastor, seja bem-vindo e fique à vontade, pastor. Graça e paz, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, com muita gratidão, com muita alegria, nós estamos mais uma vez estudando a Palavra de Deus juntos. Nós estamos na 6ª igreja, Filadélfia. Vale lembrar que o primeiro braço é a igreja de Éfeso, que é uma igreja desviada do amor, uma igreja que foi brotada da doutrina, mas teve um desvio do amor. Jesus pede para voltar. O segundo braço é a igreja de Esmirna. Esmirna é uma igreja que era pobre financeiramente, não tinha bens materiais, mas foi uma igreja que perseverou, foi uma das igrejas mais bem aprovada pelo Senhor Jesus. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma igreja também criada dentro da doutrina, mas se tornou uma igreja silenciosa, uma igreja tolerante. A 4ª igreja é a igreja de Tiatira. Tiatira é uma igreja que tinha um restante fiel, mas a maior parte da igreja era uma igreja que começou dentro da doutrina. Ela se tornou uma igreja relaxada, se tornou uma igreja tolerante às doutrinas de Jezabel. E a 6ª igreja, a 5ª igreja, é a 5ª igreja de Sardes. Sardes é uma igreja que a maior parte dos cristãos, a maior parte dos crentes eram mortos espirituais, mas tinha um restante de cristãos. E a 6ª igreja é o que nós estamos falando dela, é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, uma igreja também aprovada pelo Senhor Jesus, uma igreja que tinha pouca força. A pouca força não significa que era uma igreja que tolerava o pecado, não significa que por ela ter pouca força que ela não tinha fé. A expressão pouca força é porque ela era limitada em questão de número, em questão da pressão que vinha de fora, a pressão dos oponentes que eram o Império Romano e a grande congregação. Que nós vamos falar, nós paramos o último episódio aí no versículo 8, nós vamos continuar no versículo 9 em diante. Versículo 9. O versículo 9, aonde há um grupo de oponentes à igreja de Cristo. O que é, antes de começar, explica para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, grupo de oponentes, significa no caso inimigos, né? Inimigos. Então esse grupo de oponentes aqui, o versículo 9, anota aí na sua Bíblia aí do outro lado, que eu vou comentar. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás
aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Então vamos lá. Eis que farei os da sinagoga de Satanás. Então, sinagoga de Satanás era uma congregação de judeus que moravam nessas cidades. E nessas cidades tinham a sinagoga judaica. O que é isso? Eles tinham o culto ao culto mosaico, o culto do Antigo Testamento, chamado de judaísmo. Então estava nascendo a igreja de Cristo. Os ímpios, os gentios estavam aceitando a Jesus. Então estava nascendo um novo corpo, estava nascendo um novo povo chamado cristão. Então esses judeus ficavam incomodados, porque na visão desses judeus estava nascendo uma religião, estava nascendo uma seita. Então no versículo 9, Jesus chama de sinagoga de Satanás. Não era do agrado do Senhor Jesus, embora eram judeus, embora era do próprio povo de Jesus, porque Jesus era judeu. Judeu vem de Judá ou Judéia. Então esses judeus eram israelitas natural de Jerusalém, só que são reprovados pelo Senhor Jesus. E Jesus chama de sinagoga de Satanás, porque perseguiam aquele corpo de cristão que estava surgindo. Eles perseguiam não só o Império Romano. Por isso há pouca força. No versículo 8, Jesus fala assim: tem pouca força. A pouca força da igreja de Filadélfia, eu já disse, vou dizer de novo, que não é pecado, que não é fraqueza espiritual. A pouca força deles era a pressão que vinha de fora. A pressão que vinha de fora. Então a pressão que vinha de fora sobre as igrejas da Ásia, inclusive de Filadélfia, era muito grande. Além de ter o Império Romano, o Império de Domiciano, fazendo pressão aos cristãos que estava aceitando a Jesus, ainda tinha essa sinagoga de Satanás. Essa sinagoga de Satanás não era só em Filadélfia, não. Era em todas as cidades da Ásia. Existia sinagoga de Satanás, ou seja, judeus que saíram de Israel, saíram de Jerusalém e migraram, habitaram nessas cidades, e ali eles criaram uma sinagoga para fazer o culto deles do judaísmo, o culto do Antigo Testamento, o culto da circuncisão, o culto das leis mosaicas, o culto às tradições de Moisés. Então, na visão deles, na visão dessa sinagoga que eram judeus, estava nascendo uma nova seita. Então eles queriam repelir essa seita, eles queriam exterminar essa seita. Ou seja, a seita dos cristãos não era aceita por eles. Só que Jesus, eles detestavam os cristãos, mas Jesus amava. Por isso que está escrito no verso 9, está dizendo assim, ó: eis que eu farei que venham e adorem e prostrem aos teus pés. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que estava reconhecendo os cristãos como o povo dele, e que aqueles judeus, eles iam reconhecer que ele é o Messias e que ele ama a igreja que estava nascendo. O povo judeu, que era justamente que Deus também era, Jesus também ele era judeu. Jesus era então, nasceu em Belém da Judéia, judeu. Então o próprio povo de Deus não gostava, a maior parte não gostava do povo que era judeu também, mas eram verdadeiros, seguiam a palavra
a verdadeira palavra, né? Ensinamentos. Explica isso para a gente melhor, para a gente entender, como que esse povo judeu, para a gente entender esse versículo 9, como que esse povo judeu se comportava, o que eles pensavam para eles desmerecer um lado cristão, sabendo que eles eram cristãos, para eles focar mais no que eles achavam que era certo. É porque é o seguinte, o versículo 9 aqui, versículo 9, todavia os judeus, existe na antiga profecia dos profetas que viria o Messias. A palavra Messias está no hebraico, Messias. A palavra Christos está no grego. Então, todavia, nas profecias do profeta Isaías, profeta Miqueias, profeta Jeremias, os profetas do Antigo Testamento, Daniel, os profetas profetizaram que o Messias ia vir. Só que Israel esperava o Messias vir. Só que o Messias veio. Só que esse Messias que veio, ele veio de uma família pobre, trabalhadora. Maria e José era uma família trabalhadora, trabalhava na arte da carpintaria, na arte da madeira, era uma família comum, uma família trabalhadeira. O Messias veio dessa descendência. O Messias nasceu em uma cidade pequena chamada Belém da Judéia. Belém é uma cidade da Judéia. O Messias nasceu de uma família pobre. Só que esses judeus, Israel esperava um outro tipo de Messias. Ou seja, o Messias ditador, o Messias de um berço rico e milionário, de que o Messias viria de uma descendência de reis da época. Por exemplo, na época o rei era o rei Herodes. Na época tinha reis famosos. Então, o Messias, o Cristo, veio de uma maneira tão diferente do que eles esperavam. É como se fosse uma decepção. E a maior, escuta isso aqui, a maior decepção para os judeus é que o Messias, por ser pobre, que o Messias morresse no madeiro, numa cruz. Para eles era escândalo. Para os judeus, os judeus, o Messias morrer numa cruz é escândalo. E para o mundo grego, o mundo ímpio, o Messias morrer numa cruz era loucura. Eu vou mostrar. Eu peço vocês aí que vocês abram a Bíblia aí. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. Olha bem. 1 Coríntios 1, versículo 22. Olha aqui. Isso é Paulo dizendo para a igreja de Coríntios. Porque os judeus pedem sinal. Os gregos buscam sabedoria. Deixa eu explicar isso aqui. Porque os judeus pedem sinal. Que sinal que os judeus pediam? Esse sinal era o Messias que eles esperavam. Sim. Os gregos da época, os gregos se ocupavam com sabedoria. Tudo para eles, os maiores sábios que pisou aqui na terra foram os gregos. Então a cultura que predominava naquela época era a cultura judaica e a cultura grega. A judaica por causa da religião, e a grega por causa da cultura, por causa do idioma, por causa do grego, da cultura grega. Então vamos lá, ó. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Agora escuta isso aqui. Escândalo para o judeu e loucura para os gregos. Olha bem. Jesus da cruz
Jesus na cruz era escândalo para o mundo judeu. Para o próprio povo deles, a maior parte era considerada escândalo. Para os judeus, para os gregos era loucura, porque um homem morrer na cruz e ser considerado Deus, para o mundo grego era loucura. No pensamento dos gregos era loucura. Era loucura. Para os judeus, Jesus morrer na cruz é escândalo. Como assim? O Messias nosso morrer numa cruz? Então, na visão dos judeus, eles nunca poderiam imaginar que o Messias seria de uma família pobre, que o Messias nascesse numa cidade desse tamanho, que era Belém, que tinha muitas capitais da época. O Messias poderia nascer em Jerusalém, o Messias poderia nascer em Alexandria, cidade grande do Egito, ou Roma, ou Antioquia da Síria, ou Corinto, ou Atenas. Mas sabe onde o Messias foi nascer? Numa aldeia de 2.000 habitantes, que era Belém da Judéia. Então, na mente deles, como que o Messias nosso vai nascer numa aldeia de 2.000, numa cidadela? Então, o versículo 23: mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Agora escuta isso aqui: mas para todos os que são chamados, judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que a crucificação do Messias na cruz é o poder de Deus para os que crêem. Para os que crêem. Agora voltamos para Apocalipse. Então, o próprio povo de Israel, isso é a maior parte, não é todos. Vale lembrar isso aqui, que não a maior parte, inclusive a cúpula religiosa, os sacerdotes, os escribas, os líderes de Israel, a maior parte deles foram eles que pediram a crucificação do Messias. Foram eles que pediram. Mas houve muitas conversões, houve muitas, eu estou falando dos judeus. Sim. Muitos judeus aceitaram. Para você ter ideia, Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro deu o primeiro sermão dele depois da morte de Jesus, Pedro deu um sermão, se converteram 3.000, o primeiro sermão de Pedro. O segundo sermão de Pedro, se converteu 5.000 almas. Desses 5.000 eram judeus. Então não vamos crucificar todos os judeus, mas a maior parte de Israel foram crédulos. A maior parte de Israel foram incrédulos, rejeitaram o Messias, mas tem uma parte também que o aceitou. Então, vamos abrir uma ênfase aqui. Sobre, no versículo 9, sobre Israel. Então, tem um salmo que manda orar para Israel. Sim. Tem um salmo que manda que nós devemos respeitar Israel. Tem um salmo que diz que de Israel veio o Messias, de Israel veio a salvação, de Israel veio o povo da promessa, que é Abraão. Mas Israel, ela espiritualmente, ela não pode ser modelo. Eu estou falando da nação. Tanto é que Israel hoje está numa incredulidade muito grande, embora tem muitos lá estão se atentando para o Messias, muitos lá vão voltar para o Messias. Mas se você não sabia, fica sabendo. Israel é uma nação que nós devemos respeitar. Israel veio o Messias, mas tem muitas igrejas no Brasil que são adeptos em ter Israel como modelo espiritual. Israel, para você ter ideia, do Oriente Médio hoje, anote isso aí, o que eu estou falando que você pesquisa. Israel hoje, inclusive lá do Oriente Médio, Israel aceita o aborto.
Israel, as maiores passeatas de gays, a maior passeata de efeminados está lá em Israel. Hoje. O que eu estou falando aqui, você pesquisa aí. Você vai lá no YouTube e coloca lá passeata gay em Israel. Sendo que os países muçulmanos, Irã, Iraque, Líbano, aquele povo ali, a maior parte não aceita. E Israel está num paganismo doido. E muitas igrejas, com muito respeito, muitas igrejas colocam bandeira de Israel dentro da igreja e diz que é o povo de Deus. Israel é o povo de Deus, segundo o Messias, segundo a promessa, segundo que lá veio. Nós devemos orar por Israel, nós devemos amar Israel, nós devemos orar pela salvação deles. Mas a maior parte, a maior parte dos israelitas vão chorar, vão acordar pelo verdadeiro Messias que eles rejeitam. Porque hoje são muito poucos cristãos. A maioria segue o judaísmo, a maioria segue cristãos, são muito poucos. Só que a maior parte de Israel vão acordar. Então isso aí eu vou dar um estudo mais para frente, eu vou mostrar mais profundo. Senão vai ficar longo demais, eu vou sair do tema aqui. Eu vou sair do texto. Então, Israel não é, muitas das vezes, não é aquilo que as pessoas falam. Não é. Falta conhecimento da liderança, falta conhecimento da maioria das pessoas sobre Israel. Eu volto a dizer, Israel é o povo de Deus, é promessa para o povo. De Israel veio o Messias, de Israel veio a crucificação do Messias, de Israel veio a salvação. Mas Israel não é o que as pessoas falam. Verso 9. Alguma pergunta? Verso 9 é? Tipo assim, o povo de Israel hoje, comparando na época do Messias, então eles deixaram eles se corromperam. Se você olhar o Google, o que eu estou falando aqui, gente, olha, você não precisa ir em Israel não. Mas você pode abrir o Google, você vai ver. Tel Aviv hoje é a capital de Israel. Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade, se bobear, pior do que São Paulo. Em questão de mundanismo. Em questão de mundanismo. Não de segurança, não de financeiramente. Mas se você abrir o Google e pesquisar, eu te dou a liberdade. Te dou a liberdade também, você, Everton. Talvez você nunca teve essa... Você nunca teve sim, essa curiosidade. Você olha aí. Você abre lá no Google, pesquisa lá a maior carreata, a passeata. A maior passeata de gay no mundo. Israel. E sabe que Israel também defende o amor? O governo israelita? Sendo que nem os muçulmanos, nem o Islã repugna. O Islã, por exemplo, sobre a questão de passeata gay, o Líbano, o Irã, o Iraque, a Síria, eles são severos, eles não aceitam. Israel, gente, o que eu estou falando que vocês podem abrir e ver. Todo ano tem a passeata gay em Israel. Igual São Paulo, igual no Rio de Janeiro, igual em Minas Gerais, igual em todas as cidades brasileiras. Isso é um mundanismo desenfreado em Tel Aviv, que é a capital de Israel. Então, voltando à sua pergunta, Israel hoje, a capital que é Tel Aviv, é um mundanismo desenfreado. Então, quando a Bíblia fala a gente orar para o povo de Israel e fala que Jesus vai voltar quando o povo de Israel se converter, né? Ele está dizendo praticamente isso daí, né? Então eu Explica melhor pra gente. Então eu volto a dizer,
volto a dizer, tem líderes evangélicos, tem líderes pastores, tem líderes do Brasil que falta conhecimento. A Bíblia manda orar por Israel, a Bíblia manda amar. Eu amo Israel, o meu sonho é ir lá, visitar Israel. Mas Israel não é modelo espiritual para o mundo mais. Por quê? O modelo espiritual para o mundo hoje é a crença no Messias, que a maior parte rejeita. Eu provo isso em João 1,12. Evangelho de João 1,12 diz assim, ó: ele veio para os seus. Quem são os seus? Quem são os seus? Israel. Ele veio, o Messias. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Quem rejeitaram o Messias? Os seus. Israel. E todos aqueles que o receberam, todos aqueles, quem são esses? Os gentios, aqueles que não eram israelitas. Todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de ser filho de Deus. Agora preste atenção. Esse Messias, esse Cristo que eles rejeitaram, tem uma profecia que diz que eles vão se acordar, e vão chorar por aquele Messias que eles rejeitaram. Eles vão chorar, olha bem, eu quero até então pedir que todas as pessoas, inclusive as pessoas que estão do lado aí, anotem essa profecia, anotem essa profecia. Profeta Zacarias 12, versículo 10. Zacarias 12, versículo 10. Olha o que está escrito, Heber. Presta atenção. E sobre a casa de Davi, quem que é a casa de Davi? A casa de Davi são os judeus, são Israel. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e eles olharão para mim. Talvez você não entendeu. Você não entendeu. Eu vou ler de novo para você entender. Zacarias 12, 10 é uma profecia que vai se cumprir agora. Por quê? Porque o povo de Israel, a maior parte, rejeitaram o Messias. Então Deus vai derramar sobre eles um espírito de súplica. Eles vão chorar e vai reconhecer aquele Messias que eles rejeitaram. Olha aqui, de novo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim. Olharão para o Messias. Olharão para mim, a quem transpassaram. Quem que eles transpassaram? Messias. A quem transpassaram e o prantearão, chorarão como quem pranteia por unigênito. Quem que é o unigênito? Unigênito, filho de Deus, o Messias. Essa profecia é para o Messias. E prantearão pelo unigênito e chorarão amargamente. Eles vão se arrepender. Israel, a maior parte de Israel, a maior parte de Jerusalém, vão cansar de esperar pelo Messias que já veio. Eles estão esperando até hoje o Messias. Até hoje. O verdadeiro Messias, na visão deles. Mas o verdadeiro Messias já veio. Então eles vão chorar e vão reconhecer aquele Messias que veio em Belém da Judéia, que morreu na cruz, aquele Messias que veio. Então essa profecia está para se cumprir agora, e todos devem ficar de olho nessa profecia. Quando vocês verem na televisão, na internet, quando vocês verem Israel chorando e voltando ao verdadeiro Messias, é uma das profecias da volta de Cristo. E está cada vez mais próximo, né, pastor? Cada dia mais próximo. Então, fique atento quando Israel voltarem para o verdadeiro Messias. Porque hoje tem 2% ou 1%
de verdadeiros cristãos. A maior parte que predomina lá é o judaísmo. É o judaísmo. Então, fiquem de olho nessa profecia. Zacarias 12, versículo 10, em que haverá o despertamento de Israel. Eles vão voltar para o Messias. Então Israel nos dias de hoje, eles estão no mundanismo fora do comum. Só que eles vão despertar para o verdadeiro Messias. Vão voltar para o verdadeiro Messias. Por isso, voltando ao versículo 9, que em toda a Ásia, em todas as cidades da Ásia, tinha uma sinagoga de Satanás. O que é isso? Era o próprio povo judeu atrapalhando o avanço do cristianismo. O avanço do cristianismo, o avanço dos novos cristãos. Eram inimigos. Eles associavam essa sinagoga de Satanás, associavam com Roma. Tanto é que a crucificação de Jesus foi a associação da cúpula de Israel com os romanos. Quem crucificou Jesus? O sumo sacerdote da época chamava Anás e Caifás. O sumo sacerdote, sabe quem era Caifás? Caifás era o homem mais importante da dignatária israelita. Ele era o sumo. Sabe o que é sumo sacerdote? Um só. O que significa isso? Que o sumo sacerdote é que dá a palavra final. O sumo sacerdote da época de Jesus chamava Caifás. E o Caifás chegou diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia sob o domínio de Roma. Foram o sumo sacerdote, os escribas israelitas, que chegou diante de Pôncio Pilatos e mandaram crucificar Jesus. Veja bem, que a cultura israelita, Israel não é aquilo que os pastores falam hoje, dizendo assim, Israel é o povo de Deus. Israel é a promessa do povo de Deus. E espiritualmente Israel não é, hoje, Israel não é modelo para o mundo. Não é, porque eles, a maior parte, está em rejeição ao Messias. O que eu estou falando aqui, meus irmãos, o que eu estou falando aqui tem que ser corajoso para falar. Porque a maioria das pessoas estão enganadas. A maioria das pessoas não tem conhecimento. E essa maioria das pessoas que está sem conhecimento é por falta da leitura. Por falta de leitura, por falta de pesquisar. E por causa disso a gente está aqui para... O pastor está sendo usado por Deus, o podcast foi criado para que pudesse abrir a nossa mente, né? Abrir a mente. Tirar esse bloqueio que tem na nossa vida. Bloqueio até religioso. Por que religioso? Porque que nós colocamos o freio aqui na minha cara, se eu olhar o que as pessoas falam, a cultura das pessoas, Israel, o muro das lamentações estão lá. Jerusalém, a capital, está lá. E as pessoas vão lá trazer areia do rio do Mar Morto. Vai lá no muro das lamentações, enfiar aqueles bilhetinhos no muro das lamentações. Então, na mente do mundo, agora, se você examinar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se você procurar saber, se você examinar, você vai ver que não é nada que o mundo tem essa visão, as igrejas têm essa visão. Senão a palavra de Deus não falava que para orar por Israel, que Deus só voltaria quando o povo de Israel se converter. Muito bem! Você entendeu perfeitamente. Voltando a dizer, a Bíblia manda orar por Israel. Aí o que as igrejas fazem hoje? As igrejas no Brasil, a maior das igrejas faz isso. Eles colocam a bandeira de Israel como a bandeira de todos os países, mas principalmente Israel. E a maioria do povo também, a maioria da pregação dos líderes diz assim, Israel é o povo de Deus. Gente,
Israel é a promessa do povo de Deus. Quem é o povo de Deus hoje? Quem é a descendência de Abraão hoje? A descendência de Abraão é todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Paulo fala isso. Paulo fala que os verdadeiros filhos de Abraão são os crentes em Cristo. O que significa isso? Que você, Everton, é filho de Abraão, embora você não nasceu em Israel. Você não nasceu de uma descendência natural de Abraão. Você não é descendência de Abraão, natural. Mas espiritualmente você é descendência de Abraão. Vocês estão vendo como é que a Bíblia ela é complexa? Vocês estão vendo? Nós estamos só no versículo 9. Se bobear, vai dar até um terceiro episódio, se bobear. Por quê? Porque tem coisa que tem que ser esclarecida. E não tem como a gente entender com essa profundidade se a gente não tiver alguém preparado espiritualmente, em todo sentido, para nos ensinar, nos alertar, que segue verdadeiramente a palavra. Porque, na verdade, nós, a maioria das vezes, a gente é manipulado, ignorante. Sabe o que significa a palavra ignorante? Ignorante não é palavrão, não. A palavra ignorante nada menos significa que é falta de conhecimento. Vou repetir. Anota aí no seu caderno. Ignorância é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Quanto as pessoas são ignorantes? Ignorante não é aquele bruto, não é aquele que quer brigar, não. Ignorante é falta de conhecimento. Quando a pessoa é privada de falta de conhecimento, ele é um ignorante. Ignorante. O que é que nós entendemos como a palavra ignorante? Nós entendemos que ignorante é aquele que quer brigar, também é. É um sinônimo. É um sinônimo. Mas profundamente a palavra ignorante simplesmente é falta de conhecimento. Então, gente, nós estamos muito enganados no que é ensinado por aí sobre Israel. Eu volto a dizer, nós devemos, tem um salmo que diz assim, salmo acho que é 122. São 122 ou 127? 122 ou 128, que diz assim, orai pela paz em Israel, prosperarão aqueles que te amam. Então, voltando à minha argumentação aqui, você deve amar Israel, você deve amar, porque Israel veio o Messias, de Israel veio a fé, de Israel veio os discípulos, de Israel veio a igreja, de Israel veio tudo de bom, mas também de Israel veio a incredulidade, a perseguição ao Messias. Se você não sabia, você fica sabendo disso. Os principal perseguidor ao Messias são a maior parte da congregação de Satanás. Jesus fala, olha aqui, gente, verso 9, sinagoga de Satanás. Quem era a sinagoga de Satanás? Não era o mundo ímpio, não, eram judeus que moravam na Filadélfia. Então, gente, nós estamos muito enganados no que falam por aí. Nós estamos muito enganados no que é falado no púlpito das igrejas sobre Israel. Como que eu tenho convicção do que eu estou falando? Eu tenho convicção, eu não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Eu não sou poliglota, não sei grego, nem sei hebraico, não. Mas eu tenho convicção do que eu estou falando, porque eu medito na Bíblia. A única coisa que eu faço é meditar de Gênesis e Apocalipse. Quando eu estou estudando a Bíblia, eu só pego caneta, essa Bíblia minha aqui, e uma Bíblia que eu muito gosto, que eu gosto muito, é a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD. CPAD significa Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. Aquela Bíblia chamada Pentecostal. É a melhor Bíblia que tem. Por quê? Porque ela é simples, ela te dá um linguajar simples, você entende bem. Aí faz muita Bíblia de estudo hoje, até mais moderna, mas quer colocar o egocentrismo, quer colocar coisas e embaraça tudo. Então a melhor Bíblia, eu indico, a melhor Bíblia de estudo é a Bíblia das Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, a CPAD, a Bíblia Pentecostal. É a melhor Bíblia de estudos, é a que eu tenho, é a que eu estudo.
É a Bíblia pentecostal e essa é a minha Bíblia comum aqui. Então, vamos procurar a verdade, vamos estudar a Bíblia e vamos falar o que tem de base. Não é sair que todo mundo fala, não. Israel, não sei o que tem. Israel é o povo de Deus, lá está as bênçãos de Deus. Para você ter ideia, em todas as cidades da Ásia, Filadélfia, Éfeso, Esmirna, Laodiceia, tinha uma sinagoga de Satanás. Jesus, olha aqui, gente, Jesus está falando aqui no verso 9 que é sinagoga de judeu. Aí entre parênteses, olha na sua Bíblia aí, entre parênteses está assim, ó, aos que dizem judeu e não são. Sim. Eram judeus e não são. Por que Jesus fala que dizem judeus? Porque eles diziam ser descendentes de Abraão. E Jesus está falando, não, eles são descendentes de Abraão segundo a carne, mas não em espírito, não espiritual. E a gente somos descendentes de Abraão. Espiritual, porque aceitamos o Messias. Sim. Porque a descendência de Abraão, Deus prometeu para Abraão que ia enviar o Messias. Então Abraão saiu da terra dele, urdes com Deus, foi para uma terra que Deus ia mostrar. Aí Abraão já tinha visão de que dos lombos dele, lá na frente, ia vir o Messias. O Messias homem, o Messias Jesus homem, ia vir da descendência de Abraão. E Abraão saiu da sua terra acreditando nisso. Deus falou para ele assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que vai que eu hei te mostrar. Da tua descendência, Deus falou para Abraão, da tua descendência, que será como a areia do mar, como as estrelas do céu. Da tua descendência virão reis, virão povos. Está dizendo a respeito do Messias. Reis no plural, mas dos reis viria um rei singular, que seria o Messias. Então, vamos atentar bem para isso. Vamos estudar a Bíblia atenta para isso. Examinar as Escrituras. É de muita importância a gente estudar a palavra de Deus com mais ênfase, porque o diabo ele é conhecedor da palavra. Então, para ele nos afrontar, nos atingir, piscar de olhos. Quando Jesus foi tentado no deserto ali, ele citou o versículo, né? Satanás conhece a Bíblia muito mais do que eu, muito mais do que nós. Muito mais do que a gente. Satanás coloca nós no bolso. Uhum. Satanás ele conhece a Bíblia. Se ele teve essa ousadia de julgar passagens bíblicas para o próprio Senhor Jesus no deserto, imagina o que faz conosco se a gente ser leigos na palavra. Então é de suma importância de você se inscrever no nosso canal, estar acompanhando nosso programa, nosso podcast, de você ajudar esse canal a crescer cada vez mais, de alcançar mais vidas, para que a gente possa ter entendimento, aprender mais sobre a palavra de Deus. A carta, as 7 cartas de Apocalipse está acabando. O Espírito Santo vai falar com o pastor. Pastor, nós vamos orar para ver qual o próximo programa que a gente vai gravar. Pastor, para a gente fazer não um encerramento, que vai ter o próximo episódio, que vai ter o 10, 11, o 12 e 13, vai ter mais um episódio. Mas para finalizar esse momento aqui, você tem mais uma coisa assim, para complementar, para fechar esse momento? A igreja de Filadélfia, agora voltando aqui no versículo 9, a igreja de Filadélfia, ela teria que rejeitar essa sinagoga de Satanás, que é o judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo ele pregava circuncisão, o judaísmo pregava as leis, a guarda das leis, as festividades, ou seja, era uma coisa superficial. Era uma coisa superficiais. Então, no versículo 9 aqui, vale a pena atentar que a igreja de Jesus, que somos nós não temos que ser adeptos do judaísmo, copiar o judaísmo.
trazer areia lá do Mar Morto, como idolatria do Brasil, e lá no Rio Jordão, trazer água do Rio Jordão, trazer óleo. As pessoas vão lá no Israel e traz lá o óleo de azeitona E vende, né? e chega aqui e faz comércio usando o nome de Deus para poder enriquecer, para poder pegar dinheiro, para poder abusar da fé das pessoas. Então, o versículo 9 aqui, nós cristãos temos que rejeitar. Paulo fala sobre isso. Paulo fala assim, que nós não devemos aceitar as fábulas judaicas. As fábulas judaicas. A circuncisão era um ritual que Deus mandou Abraão fazer, que era o corte do prepúcio do pênis da criancinha, que era uma aliança que Deus mandou Abraão fazer, que eles iam ser fiéis a Deus, que todo homem com 8 dias, tá? A circuncisão era feita com 8 dias. Com 8 dias de nascimento a criança era levada, o sacerdote ia, cortava o prepúcio da glande do saquinho da criança, que era o chamado de circuncisão, que era um rito que eles iam seguir, posteridades depois iam seguir a lei ou seja, iam seguir os costumes mosaicos. Então circuncisão era imposição da doutrina judaica, a guarda das leis de Moisés, a guarda das tradições de dia, de meses, tradição de festa judaica, ou seja, a Páscoa, o tabernáculo, o Pentecoste, era uma festa que era obrigado a guardar. Hoje em dia você não é obrigado a nada. A fé em Jesus, ela não te obriga. Jesus nunca obrigou ninguém. Jesus vem e diz assim, ó, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus hoje é pela fé, pela obediência, por amor, alegria, por satisfação. Você começa uma nova vida, você deixa a natureza velha, você deixa os pecados do mundo ímpio e aceita Jesus, e chama novidade de vida. Nada é obrigatório hoje. É claro que a doutrina de Cristo, ela vai te fazer abnegar as coisas. Temos que abnegar maneira de falar, maneira de se vestir, maneira de lidar com o mundo. Nós temos que tornar nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Romanos 8,1 diz assim: portanto, nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Então temos que ter padrão, sim. Nós temos padrão no cristianismo, não padrão mosaico, não padrão do judaísmo. Só para finalizar, vale atentar nisso. O padrão para nós hoje é o padrão cristianismo, não o padrão judaico. O padrão judaico, ele te dá formalismo, ele te dá aparência espiritual externa. Jesus condenava, Jesus falava contra os fariseus porque eram hipócritas, porque eram formalismo, porque eles eram artificiais. Quem é cristão não é formalismo, não é artificial, não é externo. Cristão é uma nova vida, cristão é um novo começo, cristão é uma nova experiência espiritual. Então, o modelo para nós hoje não é judaísmo, não, é o cristianismo. Não é o judaísmo. O judaísmo, ele traz exterior, ele traz formalismo, ele traz hipocrisia, ele traz só externo. Isso é o judaísmo. Quando nós aceitamos a Jesus batiza nós com o Espírito Santo ele traz nova vida. O Espírito Santo traz novo começo. O Espírito Santo traz libertação. O Espírito Santo traz salvação. O Espírito Santo traz vida eterna. O Espírito Santo traz novo começo, preparando nós para a vida eterna. Então, o modelo para a igreja de Filadélfia, Jesus está dizendo aqui no versículo 9,
O modelo é o que estava nascendo. O que estava nascendo? A igreja. Não era a continuidade do judaísmo. O judaísmo foi cessado. Como que ele foi cessado? Na cruz. Na cruz do Calvário, terminou o judaísmo. Terminou a doutrina do judaísmo. Agora um novo começo. Qual que é o novo começo? Cristianismo. O que é cristianismo? Cristianismo é a fé numa pessoa que se revelou ao mundo e que morreu na cruz e que ressuscitou. Isso chama cristianismo. É a nova doutrina. Ninguém pode fugir disso. É a única doutrina que salva. Mas alguém pode dizer assim, há vários caminhos. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Nem todos os caminhos que levam a Deus, não. João 14,6 diz assim, Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe um caminho que leva a Deus, que é o cristianismo, que é a doutrina, que é o evangelho de Jesus, é o único caminho que leva à salvação. Foi cessado. Na cruz do Calvário ali, foi estabelecido a igreja, foi estabelecido o único caminho que leva a Deus. Isso vale para todos, inclusive para o judaísmo, o próprio povo de Israel. Olha o que está escrito, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, o que é esse ninguém aí? O próprio povo judeu. Ninguém vem a Deus, ninguém chega a Deus, nem o próprio povo judeu, nem o próprio povo de Israel consegue chegar a Deus pela doutrina do judaísmo, pela doutrina de Moisés. Ele só consegue chegar a Deus vindo a Jesus como Messias, como Salvador. Eles conseguem ir a Deus. Ninguém, nenhum povo, nenhuma etnia, nenhum idioma, ninguém consegue chegar a Deus se não for pelo caminho que é Jesus. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus é que leva a Deus. Deus estabeleceu isso, Deus não vai mudar. Deus não vai mudar, é Bíblia. O único caminho que chega a Deus é através de Jesus. Não é por uma pessoa ser boa, não é por ser judeu, não é por ser israelita, não é por ser bonzinho, não é por ser caridoso. Só tem um caminho que chega a Deus. E Satanás vai dizer por aí que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. A maior mentira que o diabo inventa aí é que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões levam a Deus. Mentira. É a maior falsidade de Satanás. Só tem um caminho. Só tem um caminho para chegar a Deus, que é Jesus. A morte, a ressurreição e a volta dele. Fora disso, nada. Então é de muita importância de você estar nos seguindo, se inscrever no nosso canal, porque cada estudo aqui está sendo inspirado por Deus, né, pastor? Está sendo inspirado pelo Espírito Santo, induzido pelo pastor Antônio. Então não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de curtir, não deixa de comentar também, deixar seu comentário também. O que você está achando do nosso estudo? O que você está achando do nosso programa? Deixe seu comentário, porque aí o YouTube vai entender que o nosso programa está indo muito bem e vai espalhar e divulgar para mais pessoas que precisam abrir essa mente para a palavra de Deus, né, pastor? Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. João 5,39 está escrito assim: examinai as escrituras e cuidados terás na vida eterna. Vida eterna. Então é a palavra de Deus, é o estudo desse livro aqui, ó. Esse livro aqui chama Bíblia. Bíblia é uma coleção de livros, 66 livros que constitui a Bíblia. Então é conhecendo a verdade. É conhecendo a verdade, lendo, examinando, senão nós vamos estar estagnados, parados no tempo e aceitando tudo que se encontra por aí. As pessoas aceitam tudo que se encontra por aí porque não meditam na Bíblia. Então nós temos que tirar o nosso modelo de vida na Bíblia. Na Bíblia, nós temos que seguir até Jesus voltar. Nós temos que procurar. Nós não somos perfeitos, vale lembrar disso. Nós não somos perfeitos. Nós somos
totalmente dependente de Deus. Eu sou igual à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era dependente de Deus, por isso ela é chamada de pouca força. Então, vamos atentar ao estudo das Escrituras, porque está lastrado por aí o mundanismo, está lastrado por aí o comichão dos ouvidos, está lastrado por aí o mundanismo e todo mundo se perdendo. Todo mundo se perdendo, muitas igrejas se perdendo, muitos crentes se perdendo, não sabe aonde vai mais, não sabe o que fazer por causa do engano, por causa da doutrina mal pregada. As doutrinas mal pregadas. E todo mundo se perdendo. Então, se inscreva no nosso canal, porque esse canal aqui não tem nenhum tipo de falácia, vamos dizer, né? Essa falação sem a autoridade de Deus, sem sabedoria. Creio que esse programa, esse podcast foi induzido por Deus. E o pastor Antônio, como ele sempre fala, ele não tem 3 anos que o senhor está aí no monte, né, pastor? Mais ou menos. Nós temos 3 anos no monte, pedindo a Deus sabedoria e entendimento para que as palavras que saem da boca dele não sejam em vão, seja induzida pelo Espírito Santo de Deus. E creio que está sendo seduzido pelo Espírito Santo de Deus. E você nos ajude se inscrevendo no nosso canal. Compartilhe para muitas pessoas esse canal para chegar para o Brasil, o mundo todo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar que você vai ver esse vídeo aí. Paz do Senhor Jesus, graça e paz.